Olá, turminha! Voltando aqui para mais uma semana de aula, iniciando aí uma semana de mais uma semana de aula. E vamos iniciar pedindo ao nosso Pai do Céu a proteção divina para essa semana, que tudo ocorra bem. Então, eu espero que todos estejam bem, que estejam com as bênçãos do Senhor e com muita saúde para que possamos enfrentar mais uma semana de estudos. Sempre, nunca esqueça de encontrar um local adequado para os seus estudos, um local no qual você se sente bem à vontade. Já organize todo o material que irão precisar durante a aula, para não precisar estar se dispersando, né? Tirando que toda criança organizada com certeza vai ter muito sucesso. Então, vamos lá. Então, hoje, uma segunda-feira, dia 13/7/2020, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um gênero textual chamado texto dramático. E esse texto, nós vamos falar sobre as cigarras e as formigas, com interpretação. Após nós fazermos a leitura, eu irei fazer sugestão de atividade da exploração desse texto, para que nós possamos trabalhar a interpretação desse texto. Então, hoje, o texto dramático é falando sobre as cigarras e as formigas. O que é um texto dramático? O texto dramático, ele é assim, um texto que pode ser dramático ou teatral. Ele narra uma história que será encenada por atores e assistida por um público. O texto dramatizado pelos atores é chamado de fala, e cada personagem tem uma ou muitas falas. Por exemplo, os personagens vão ser as formigas e as cigarras, e durante o texto, a história toda, vocês vão perceber as falas de cada personagem. Então, vamos lá, para que nós possamos fazer a leitura desse texto de início, né? Então, no texto que vocês vão ler, antes de fazer essa leitura, nós vamos aqui na página 68 fazer esta leitura aqui. Leia esta dedicatória escrita em um livro, observando a pontuação usada em cada frase. Então, nessa dedicatória tem o seguinte: querida vovó, lembra-se das histórias que me contava quando eu passava as férias em sua casa? Este livro me faz recordar aqueles momentos deliciosos. Com carinho e saudade, vivi. Outubro de 2018. Então, vocês se lembram que no nossa unidade temática é falando sobre as emoções? Então, esses textos que nós iremos trabalhar é falando sobre emoções, nossos sentimentos. E agora, o que é que vocês vão fazer? Agora, imagine que você dará um livro a seu amigo e escreva uma dedicatória para ele. Não esqueça de usar ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Então, use uma linguagem bem formal. Nós trabalhamos durante as aulas presenciais o que é uma linguagem informal, é aquela linguagem que você fala comigo, né? Já a formal é aquela que você tem que falar com as autoridades. Então, use uma linguagem informal para saudar o destinatário e pontuação adequada para expressar os seus sentimentos e suas emoções. Então, faço de conta que vocês aí, nessa situação que nós nos encontramos, né? Esse distanciamento social, vocês vão dar um livro para um colega e vão fazer uma dedicatória. Então, vamos lá para o nosso texto. As cigarras e as formigas. Acredito que vocês já viram esse texto. Esse texto é uma fábula, mas nós aqui vamos trabalhar ele uma peça teatral, né? De uma forma onde há a fala dos personagens. Então, é uma adaptação da fábula A Cigarra e a Formiga, de Monteiro Lobato. Houve uma banda de jovens cigarras que tinha o costume de ensaiar ao pé de um formigueiro. Só paravam cansadinhas e ficavam felizes quando percebiam que divertia a formiga que por ali trabalhavam. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais todos arrepiados passavam o dia cochilando nas tocas. As pobres cigarras, sem abrigo e com muito frio, foram procurar ajuda
mancando e tremendo de frio, foram ao formigueiro. Pessoal, a sopa está servida. Oba! Dindom! Toca a campainha. Ué, quem será? A porta se abre. Oi, que querem? Viemos em busca de um agasalho. O mau tempo não passa e a gente... E o que fizeram durante o bom tempo que não construíram a casa de vocês? A gente cantava. Bem, sabe, somos cantoras e... Ah, eram vocês que cantavam nessa árvore enquanto nós trabalhávamos? Isso mesmo, era a gente. Atchim, atchim. Estavam ensaiando nosso show. E a chuva alagou nossa casa. Ah, pois então entrem. Vocês cantam muito bem. A gente sempre gostou do som de vocês. A música nos distraía e nos deixava mais alegres no trabalho. Me dá um autógrafo? A gente sempre falava, que felicidade termos vizinhos tão legais. Posso tirar uma foto com você? Claro! Entrem, que aqui vocês terão cama e mesa durante todo o mau tempo. Estão com fome? Acabei de fazer uma sopa deliciosa. Estão servidas? Sério? Claro, entrem. As cigarras e a formiga entraram e sentaram para tomar a sopa. As cigarras entraram, sararam da tosse e voltaram a ser as alegres cantoras dos dias de sol. E aqui é uma adaptação de Janaína Rousseff, que é a professora, e os alunos do 4º ano da fábula A Cigarra e as Formigas, de Monteiro Lobato, publicado em 1922. Então, agora, nós vamos fazer um pouco de conversa sobre esta fábula. Então, para compreender o texto, nós iremos conversar um pouquinho. Vocês aí em casa, vocês já tinham ouvido essa história parecida com essa? Tinham ouvido uma história assim bem parecida com essa? Com certeza já ouviram, porém em outra versão. O final era o mesmo? O que achou de ler essa história em forma de texto dramático, de forma de teatro? Vocês já tinham visto ou lido um texto escrito para ser representado no teatro? Então, espero que vocês entendam essas perguntas que eu estou fazendo, porque assim, quando iniciou, eu falei que nós íamos fazer a leitura de um texto dramático. O texto dramático é aquele que eu posso colocar ele como uma peça teatral, onde eu posso fazer a interpretação desse texto de forma dramática. Então, vamos agora entender o que é isso. Fica sabendo. O texto dramático é um texto escrito para ser encenado. Logo o seu início, as personagens são apresentadas, os diálogos entre as personagens são sempre indicados pelo nome delas, que aparecem antes da fala de cada uma. Então, observem aí bem direitinho o texto que apresenta no livro de vocês e vejam todo o diálogo, né, que acontece entre as formigas e as cigarras. Então, quantas personagens tem esse texto? E quem são elas? Observem aí quantos personagens tem esse texto e quem são elas. Quantos narradores conta a história? Os narradores são personagens? O que são personagens? São aquelas pessoas que fazem parte da história, que está dentro da história. Copie a rubrica que indica que as cigarras estavam resfriadas. Agora, copie a fala de uma personagem. Então, vocês vão retirar a fala de uma personagem e copiar aí. Ligue as frases ao que elas representam. Então, posso tirar uma foto com vocês? Isso é uma rubrica ou uma fala de uma personagem? Todos se juntam e tiram a foto. Isso é uma rubrica ou uma fala de uma personagem? Agora vamos ficar sabendo o que é rubrica.
As rubricas também elas indicam o local onde acontecem as cenas, a música que deve ser tocada ou cantada, os sons do ambiente e a iluminação. Então, isso significa a rubrica. Na próxima questão. Onde se passa essa história? Perto do formigueiro onde as formigas trabalhavam? Numa lagoa? Dentro do formigueiro onde moram as formigas? Circule no texto, o trecho em que aparecem essas informações. Então, vocês vão lá no texto e circular. Na quinta questão. O que as cigarras faziam enquanto as formigas trabalhavam? Elas cantavam e ensaiavam para um show, cantavam para passar o tempo. Questão 6. Por que as cigarras foram pedir ajuda para as formigas? Então, observem aí bem direitinho o texto, façam a leitura se possível, se não entendeu, e me responda, por que as cigarras foram pedir ajuda? Então, nossa proposta de atividade é essa. Respondam até a página 73 do livro, para que na próxima aula estaremos aqui fazendo a nossa correção. Até a próxima aula, fique em casa e um grande abraço da professora Marlene Feitosa.